Bom dia. Vamos aguardar só um pouquinho o intérprete de Libras e a gente continua, certo? Vamos aguardar um pouquinho. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, minha intérprete de Libras mais linda que existe. Bom dia. Que é a minha querida Kate. Deixa eu ajeitar aqui só um pouquinho a câmera, que ela ficou meio cortada para mim, tá? Não tem nenhum problema. A gente atrasa um pouquinho, mas a gente ajeita isso aqui. As maravilhas da internet. Pronto. O pessoal em casa deve nos perdoar por isso. Acho que ficou melhor, né? Gente, eu acho tão chique esses fundos verdes, intérpretes, que a gente não tem. Mas eu comprei também, tá? Eu comprei, seguindo aquelas suas dicas. Queridos, bom dia. Tá? Essa é uma conversa tranquila, eu conheço a intérprete. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Não é nem uma palestra, é uma conversa nesse domingo, tá? Que a gente vai ter acerca do Espiritismo. Meu nome é Cristiane Matos, e nós vamos conversar um pouquinho sobre um trecho do Evangelho. Mas antes de conversar sobre esse trecho do Evangelho, nós vamos nos preparar com a prece. E prece não exige ritual, prece não exige que você esteja de bom humor, né? Prece, inclusive, é para os momentos de mau humor, tá? Então, vamos fazer o seguinte: quem quiser, fecha os olhos, quem não quiser, não fecha os olhos, ou pense em Deus, pense em Jesus, tá? Vamos só nos concentrar, tá? Pai de infinita misericórdia, abençoa todos os lares nesse domingo. Abençoa todas as pessoas que estão nos escutando, encarnados e desencarnados. Nós te pedimos, Mestre querido, que nos dê o discernimento, a sabedoria. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse domingo e nessa semana que se inicia. Que assim seja. Bem, bom dia, né? Você deve estar em casa, né? E se não estiver em casa, nossos abraços fraternos. Nós vamos começar com uma mensagem: caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. O espírito é Emmanuel e o médium é Chico Xavier. Tá? Vamos lá. É um trecho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá
sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem, na esfera carnal, é viver e morrer ao supremo bem. Esse é um trecho, como eu falei antes, Caminho, Verdade e Vida, tá? Tem no Kindle também, tem PDF para quem não gosta de livro físico, do Chico Xavier, pelo Emmanuel, e ele fala de que você reconhece a árvore pelo fruto. Jesus falava muito de parábolas, contava histórias. Do que é uma parábola? Parábola é uma história. Então ele contava histórias e uma delas ele fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. Que fruto é esse? Que árvore é essa? Jesus estava falando sobre as árvores que nós somos. Nós somos árvores plantadas pelo jardineiro, que é Deus. Ele vai plantando essas lindas árvores e à medida que nós vamos produzindo frutos, esses frutos são reflexo do que nós somos. Esses frutos são a seiva divina que nós transformamos nas nossas atividades. Então, todos nós somos belas árvores. Todos nós fomos plantados para sermos belas árvores nos jardins do Senhor. Mas os frutos que nós estamos produzindo revelam mais sobre nós do que a nossa própria estrutura. Não interessa se a árvore é imensa ou se é uma árvore pequena. Quais os frutos que as árvores estão produzindo? Quais os frutos que essas árvores estão deixando para embelezar o mundo? Ah, Cristiane, sendo assim, e as árvores que não têm fruto? Mas quando Jesus fala em fruto, ele não está só se referindo ao fruto de você se alimentar. A partir do momento que eu dou sombra, a partir do momento que eu gero beleza, a partir do momento que a árvore, que a árvore produz, que a árvore está ali, que ela alimenta, que ela nos faz sentir belos, são frutos. Então, quais são os frutos que nós estamos produzindo? Né? Quais são os frutos que eu tenho para ofertar para o outro? Essa reflexão nos leva ao nosso evangelho de hoje, sobre que tipo de frutos nós estamos produzindo. Então, vamos a ele. Não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis a fim de não ser julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. É a primeira mensagem. A segunda é de São João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a tua opinião sobre isso? Assim diziam para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. Esse é um trecho do Evangelho. Esse é um trecho do Evangelho. E esse trecho do Evangelho,
Como é que a gente vai interpretar? Primeiro, vamos colocar na situação de Jesus. Nessa época em Israel, era um grande crime se trair uma pessoa, um casal, perdão, uma mulher trair o marido. Era um grande crime. Mas veja que interessante. O marido trair a mulher não era considerado um grande crime. Então, veja como a lei já começa meio um tanto estranha. Lá nessa época, você tinha uma outra situação também, que cabe na nós trabalhar. As pessoas puniam a traição com a lapidação. O que é lapidar? Jogar uma pedra em cima da pessoa, você vai jogando a pedra, até a pessoa morrer sufocada das pedras e cortada das pedras. O que eles faziam? Pegavam a mulher, colocavam no centro de uma praça. Ao ficar no centro da praça, eles jogavam essas pedras e a mulher morria. E você se pergunta, e o homem? Nada sofria. Nada acontecia com o homem. Por que Jesus utiliza esse símbolo e essa situação pelo qual ele falou? Com relação a julgar e a não ser julgados. Porque Jesus fez uma pergunta interessante. Será que ele sabia que essa mulher não era adúltera? Ele sabia que era. Tanto que o Evangelho nos diz claramente. Uma mulher que for apanhada em adultério. Então, a encontraram com outro homem que não era seu marido. E eles perguntaram a Jesus, encontramos essa mulher nessa situação. Se Jesus dissesse, sim, a condenem, como é que ficava tudo que Jesus pregava de amor ao próximo? Era uma armadilha a pergunta. Porque se ele dissesse, reitero, é a lei, vamos cumprir a lei, aquela mulher ia ser morta. Se ele dissesse também, não precisamos cumprir a lei, essa mulher, ela merece uma segunda chance, vamos ajudá-la. Eles iam dizer, Jesus não está cumprindo a lei de Israel. Era o motivo para prendê-lo. Mas Jesus, que conhecia a maldade nos corações dele, fez o quê? Deixou em aberto. Como assim, Cristiane? Deixou em aberto? Deixou em aberto. O que é que ele fez? Voltemos para o Evangelho. Perguntam a Jesus, qual a tua opinião? E ele ficou riscando na areia. Ele não disse a opinião. Ele disse que aquele que estivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. Ou seja, aquele que nunca errou, que atirasse a primeira pedra. E eles saíram, começando os mais velhos, né? Porque quanto mais velho, mais pecado a gente tem. Mais erros nós temos. E outra coisa, esse círculo eram homens. Eram todos homens. Jesus sabia que não tinha mulheres ali. Ninguém perguntou para ela, para a adúltera, se o marido dela batia nela, se a situação dela era ruim, se ela tinha casado por amor forçado, como era muito comum na época. Veja, eu não estou incentivando ser adúltera. Eu não estou incentivando trair ninguém. Estou dizendo que Jesus, que conhecia a nossa alma, já naquela época, disse, atire a primeira pedra. Porque ele deveria conhecer a história dela. Mas eles não. O que eles viram foi apenas uma cena exterior. Ela traindo o marido. Mas ninguém sabe qual era a situação dela com o marido. Quando eles se afastaram, o que é que Jesus fez? Perguntou se algum daqueles que iam apedrejá-la estavam lá. E o que ela respondeu? Ela disse, não, Senhor. Todos saíram. Jesus, que era uma alma grandiosa, disse o seguinte, alguém te condenou, ninguém te condenou. Também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. A partir do momento que Jesus diz, vai e não peques mais, o que ele está dizendo? Você pecou, ele sabe disso. Mas ele diz, eu não vou lhe condenar. Eu estou lhe dando a outra chance. Por quê? Porque nesse momento ele não julgou. Ele a acolheu no seu erro.
Ele a amparou no seu momento de erro, porque Jesus certamente percebeu que ela estava arrependida. Ou talvez ele conhecesse a real situação dela como mulher naquela época. Diante disso, Jesus não diz que ela não errou, mas ao contrário dos outros, ele é amoroso. Jesus acolhe aquela mulher. Diz que ela pode ir, mas desde que ela não cometa o mesmo erro. O final da história ninguém sabe. Não sei se o marido dela disse alguma coisa, como foi a vida dela, os evangelhos não sabem. Mas o cerne de toda essa questão, pessoal, é a questão de você não julgar. Cristiane, mas se eu não julgar, como é que fica a situação? E o poder judiciário? Ali é uma outra coisa. Ali se está julgando crimes, atos que aconteceram. Alguém precisa julgar. Esse julgamento que Jesus se referia era o julgamento da vida alheia. Que às vezes nós temos uma tendência muito grande. Julgar não é analisar um fato e comentar sobre aquele fato. E Jesus condena plenamente isso nessa mulher, porque ele diz, quem é que não tem pecado? Cristiano, sendo assim, a gente não pode ver o mal em lugar nenhum. Não é isso que o Evangelho nos diz. Tanto que eu vou ler a mensagem de Kardec agora. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesma. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo que nos absolvemos. Antes de censurarmos uma falta a alguém, vejamos que a mesma censura não nos pode ser feita. A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Se for para reprimir o mal, é uma coisa. Se for para criticar a pessoa, é outra. Se for para criticar a pessoa, só há maledicência e maldade. Se for para reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque daí pode resultar um bem, e porque, a não ser assim, jamais o mal seria reprimido na sociedade. Aliás, não compete ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Não deve, pois, ser tomado em sentido absoluto esse princípio: não julguei se não quiser ser julgado. Jesus não proibiu que se censurasse o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito em termos enérgicos. Quis, porém, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena nos outros é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, aliás, além disso, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está carregado de aplicar. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta nas palavras de Jesus. Eu estou vendo esse mal, mas eu estou vendo esse mal por quê? É porque eu quero prazer de dizer que o fulano está errado? É porque eu tenho um prazer de dizer que aquela pessoa é assim? Ou é um mal que deve ser? Se eu ver uma pessoa com roubo, eu preciso denunciar. Se eu vejo um crime na televisão, eu posso comentar? Posso julgar. Em que sentido? Se eu tenho filhos, por exemplo, olha, não faça isso, veja como isso é errado. Se nós não apontássemos o mal, não víssemos o mal, o mundo ia ser tomado pelo mal. O que o Jesus nos alerta é que a gente tem que pensar antes desse julgamento. Meu Deus, fulano traiu a mulher, fulano roubou, fulano fez isso, fulano tratou mal alguém. Primeiro, eu sei o que foi realmente que aconteceu, às vezes a gente tem só imagens externas. Depois, mas a pessoa me disse que foi assim. Mas e o outro? Você ouviu o outro? Nós precisamos, para julgar, ouvir os dois lados.
Ah, mas passou na televisão. Calma, o que foi realmente que aconteceu? Julgar, como Jesus diz, depende da autoridade moral. Como é que eu sou uma mulher, sou casada, eu minto, eu traio meu marido, eu desvio dinheiro onde eu trabalho, eu engano as pessoas, eu faço negócios errados. Aí eu digo, ah, mas isso é um absurdo. Como é que eu posso condenar se eu mesmo pratico os erros? Não ver o mal. Porque se todo mundo não visse, perdão, o mal ia prosseguir. O que Jesus nos alerta é como nós estamos julgando, que tipo de frutos nós estamos produzindo. Às vezes aparece um crime hediondo na televisão. Claro que nós ficamos com impacto, né? Nós ficamos apreensivos, tristes. Mas eu preciso comentar aquilo toda hora. Eu sei o que foi realmente que aconteceu. Que frutos o meu verbo está produzindo. Eu sei que todos nós, em maior ou menor grau, conversamos, falamos, acabamos falando do colega, rindo do outro, mas eu tenho que começar a me policiar. Será que o fulano só tem essas coisas ruins? Será que ele não tem outras virtudes? Então, o que eu quero transmitir hoje, nessa nossa conversa sobre julgar, é que a gente reflita, é que a gente pense, que a gente coloque no nosso coração quando vê alguma pessoa em situação difícil, que a gente acolha como Jesus acolheu. Não é endossar o mal, não é compactuar com o erro, não é concordar com o erro. Dizer, ah, tá certo, eu vou passar a mão na sua cabeça porque você já roubou 30 vezes e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Mas é a gente tentar acolher, principalmente no momento desse, tá? Com tantas pessoas morrendo, com tantas pessoas sofrendo. Ah, alguém morreu de pandemia. Ah, mas ele foi muito irresponsável. Mas ele morreu. É uma alma querida, como podia ser nosso filho, podia ser nosso amigo. Certo? Então, vamos trabalhar com essa questão do julgamento. Vamos refletir até se nós não estamos nos julgando com tanta dureza. Né? Nós nos julgamos com dureza. Nós somos, às vezes, as piores pessoas do mundo. Mas vamos pensar muito no amor, já é um domingo tão bonito. Né? Estamos no meio de uma pandemia, mas vai passar. Tudo isso vai passar. Vamos refletir sobre os nossos julgamentos no meio dessa pandemia também. Como é que eu estou julgando? Então, vamos colocar isso nos nossos corações. Vamos deixar esse domingo tão bonito. Né? E vamos fazer uma prece em agradecimento ao nosso dia, a semana que se inicia. Vamos ter lockdown aqui em Teresina. E que tudo transcorra em paz. E que todos esses momentos passem. Tá? Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem não quiser, não fecha. Senhor, obrigado por esse domingo, pela semana que inicia. Abençoa todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos abrigos. Abençoa os médicos. Abençoa os cientistas. Abençoa todos aqueles que estão na luta diária contra o Covid e outras doenças. Nós te agradecemos imensamente pela semana que inicia, pelo dia de hoje. Fortalece a nossa fé. Abençoa os lares de todos que nos escutam e as pessoas queridas que vocês amam. Abençoa os nossos inimigos e nos tornam pessoas melhores. Que Deus nos ampare e que tenhamos um excelente domingo. Um abraço bem grandão para todos, tá? Bem grande. E até a próxima palestra. Fiquem bem.